distinção esquerda-direita. E hoje o que seria isso? O que é ser de esquerda, o que é ser de direita? Eu li um livro de um português que ele fala de ser de esquerda é sonhar com o futuro. E ser de direita é conservar o presente. Estou dizendo essa colocação dele. Qual que é o teu olhar sobre o que é ser de esquerda? É acreditar que o futuro pode ser diferente. Ser de direita é achar que o futuro já é o que nós temos. Olha, eu teria uma definição da seguinte forma, sempre lembrando que essas definições, elas nunca vão ser definições neutras, né? Quer dizer, eu como alguém ligado à esquerda, claro que minha visão do que é direita é uma visão extremamente negativa, né? E alguém que se coloca como direita vai ter o mesmo tipo de visão. E você não vai encontrar alguém que vai falar, não, que vai te dar uma visão neutra dos dois processos, né? Porque isso diz respeito a um embate muito forte sobre formas de vida. É uma questão sobre forma de vida, sobre a forma da nossa sociedade, sobre o que nós entendemos como as normas fundamentais da sociedade. Há um conflito mesmo, antagônico, né? Por exemplo, eu diria para você, olha, se for para definir esquerda, eu definiria a partir de dois princípios fundamentais: igualdade radical e soberania popular, né? Ou seja, é uma perspectiva que vai insistir, a nossa vida social ela precisa ser pautada por uma noção radical de igualdade, né? E todo poder é um poder que se faz em nome da soberania popular. Então a soberania popular ela tem o direito de se apresentar a qualquer momento. Quer dizer, uma esquerda de verdade nunca vai dizer, como Tocqueville dizia, o que funda a democracia são instituições fortes. O que funda a democracia é o poder popular sempre presente, né? E as nossas democracias atuais, elas não têm espaço para esse tipo de poder popular, né? Elas têm medo disso. Elas acham que se eu falar alguma coisa dessa natureza, eu estou quebrando o princípio de representação, e ao quebrar o princípio de representação, eu estou abrindo espaço a alguma forma de autoritarismo, certo? No que eu diria... Até pela experiência que aconteceu real, do socialismo real, não é isso? Que acabou descambando por um autoritarismo absoluto. Mas esse é usado, esse é o argumento. Claro. Foi tentado isso. Porque a base era um pouco essa, não era? Eu diria, não foi tentado. Essa que é uma questão muito interessante. Quer dizer, se a gente pegar a história do socialismo real, é a história da constituição da forma partido, da estrutura do partido que se confunde com o Estado, né? É uma mistura entre Estado e partido, como duas instituições absolutamente fortes, que fazem com que o povo é simplesmente o povo que o partido reconhece, né? Então, esse modelo era um modelo profundamente autoritário, e isso, eu diria, a própria esquerda criticou já nos anos 20. Por exemplo, você pega a história da Revolução Russa. Aí, a primeira ideia era todo o poder aos sovietes, ou seja, eram conselhos populares que iriam decidir. Teoricamente era o que a gente estava falando, não é isso? Durou meses isso, durou meses, quer dizer, porque como foi visto que você não conseguia mais controlar nada, então os soviéticos foram esvaziados, o processo começou a se burocratizar, tudo muito rápido, em anos você já tinha uma estrutura burocrática brutal, né? Quer dizer, então eu diria, não, nada disso foi tentado de verdade, né? Ainda há muito o que tentar no que diz respeito, por exemplo, a uma noção efetiva, real, concreta de democracia direta. Porque a ideia de democracia direta, que é uma base, eu diria, para o pensamento de esquerda, tem um problema que amedronta. É um princípio que ninguém controla. Ninguém sabe, se você cria um processo no interior do qual, quer dizer, as pessoas mesmo, quer dizer, você mostra muito claramente que governar não é dirigir as pessoas. Governar é criar as condições para que as pessoas dirijam-se a si mesmas. Ninguém vai controlar direito. Então, é claro, tudo pode acontecer, né? Mas eu diria que... E não tem um poder estabelecido a não ser o poder das decisões eu insistiria, quer dizer, dentro de uma perspectiva de esquerda, a nossa luta atual é contra a ideia de representação, pela ideia de uma democracia direta, de presença efetiva, né? De assembleia, de presença efetiva popular, né? E terceiro, um tipo de processo no interior do qual quem decide é quem está envolvido no processo. Quem está envolvido decide. Olha que coisa interessante. Por exemplo, hoje, o Brasil está em pé de guerra porque estão tentando, por exemplo, modificar a estrutura do ensino nacional, né? 1000 escolas ocupadas, universidades paralisadas, certos estudantes em polvorosa. Então.
Bem, como é que foi esse processo? Um tecnocrata, que Deus sabe quem, entendeu? Saiu com um projeto, né, e enfiou um projeto goela abaixo à sociedade, dizendo não, isso aqui já foi discutido, é um decreto-lei, ponto final. Certo? Só que existem as pessoas envolvidas no processo. Tem os professores que têm uma inteligência prática, eles sabem o que funciona e o que não funciona. Tem os alunos que estão lá sendo o objeto do processo. Ninguém não é sequer consultado, efetivamente consultado. Teve uma assembleia, juntaram os professores do país para debater, ouvir o que eles têm a dizer, ou permitir que eles deliberem, né? Criar um processo de deliberação na qual eles deliberam. Decidam como vai ficar. Não. Apareceram alguns consultores, alguns tecnocratas, políticos, e tomaram a decisão, como se ela fosse uma decisão inquestionável. Essa é a nossa democracia atual. É uma democracia de tecnocrata. Né? Uma democracia onde, por exemplo, você vai ter agora, tem a PEC 55, que vai bloquear a possibilidade de aumento dos gastos públicos durante 20 anos. Bem, isso vai afetar profundamente eu, você, o ouvinte, todo mundo. Todo mundo. Alguém foi consultado? Não seria mais democrático você... Então, ok, já que é uma coisa tão importante, porque na verdade é você simplesmente esvaziar o Congresso Nacional. O Congresso Nacional não pode mais debater orçamento, certo? Porque o teto do orçamento já foi definido. Dá para debater para onde vai o quê. Agora, você pode imaginar o que vai acontecer com esse tipo de debate. Quer dizer, o orçamento já é baixo, certo? Você já não tem mais... Quer dizer, o orçamento da educação, da saúde, já não cobre o que deveria cobrir. Você vai ter uma população em crescimento. Você vai ter novos gastos. Imagina o que vai ser a discussão. Tem gente que coloca assim contra esse argumento da democracia direta, vamos chamar assim, mas nem todo mundo tem condição de julgar assuntos complexos como o teto de gasto ou não, ou porque não estudou, ou mesmo até quem faz faculdade, mas fez uma faculdade que talvez não dê... você não tenha tecnicamente capacidade. Essa pessoa não pode decidir. Claro. Tem gente que fala isso. A colocação é boa. Não é que fala assim, como é que todo mundo vai decidir tudo se a gente não conhece tudo? Essa é a nossa democracia atual. O Spinoza tem uma colocação muito boa a esse respeito. Ele dizia, a população ela não tem acesso a nenhuma informação. Você não dá informação nenhuma para a população. Tudo é feito de maneira opaca. Tudo é decidido de maneira completamente escondida. E depois as pessoas reclamam que as pessoas não conseguem decidir. Eu acho que a nossa situação é um pouco essa. Todos têm condição de decidir, afinal de contas, o que vão fazer com o seu dinheiro. Porque o Estado não tem dinheiro, o dinheiro é seu. Não, claro. Entendeu? Quer dizer, se você paga a orquestra, você escolhe a música. Esse é o princípio fundamental. Então, ao invés de você criar uma situação na qual as pessoas possam ter informações para poder decidir, não, você esconde informação. Certo? Você impede que essas informações circulem. Não discute. Você não discute, exatamente. Mas mesmo com esses desníveis educacionais e tal, que a colocação é essa, né? E às vezes o cara tem uma formação, mas não sabe decidir sobre educação. Não é isso, assim? Ele tem uma formação, pode ser um advogado genial, mas ele não tem uma visão sobre a coisa... Como é que... Porque esse é um argumento que fala, como que faz isso? E aí teve um cara até que eu li há um tempo atrás, que... propôs que só especialistas de determinadas áreas tomassem as decisões. Esse é o princípio, né? Eu diria que esse é o princípio que quebra completamente a ideia de democracia. É o contrário, exatamente. Democracia é o governo de qualquer um, não é um governo de especialistas, não é o governo da oligarquia, daqueles que têm direito de sangue, não é o governo dos sábios, dos que são mais inteligentes. Na verdade, é o governo do qualquer. Mas a questão é, exatamente para ser o governo do qualquer, é importante que, de uma certa forma, as pessoas se sintam engajadas num processo de decisão. Por que elas não sabem? Porque elas não querem saber. Porque elas sabem que não vai fazer a menor diferença elas saberem ou não, porque elas sabem que elas não vão decidir. Certo? Quer dizer, em larga medida, quer dizer, por que as pessoas não estão interessadas de fato nesse processo? Por que elas falam, não, tudo isso é muito complicado? Porque elas sabem que a opinião delas não vai fazer a menor diferença. Mas algumas coisas não são mesmo complicadas, não? Ou de verdade, assim, não exige... Você é professor, tá certo? Você conhece mais do que eu, por exemplo, né? A estrutura de como deveria funcionar, ou pelo menos ter uma opinião mais aprofundada do que a minha. Eu tenho uma opinião de fora, e o meu voto tem que valer igual ao seu?
Sim, porque dentro de um processo democrático... Mas você entendeu o que eu estou falando? Você sabe mais que eu, quer não, sobre esse assunto, tá certo? Então, como é que funciona isso? Celso, dentro de um processo mas você entende, né, que eu teria a obrigação... Que as pessoas colocam. Eu entendo o que você está querendo dizer, mas eu teria a obrigação absoluta de conseguir falar com você, certo? Trazer para você... Traduzir, as experiências de alguma maneira. Das pessoas dentro do processo profissional... Para eu poder ter condição de decidir. Para que você tenha condição de decidir. Eu acho interessante isso, porque você percebe, existe no fundo, uma desconfiança brutal em relação ao povo. Essa que é a questão que eu acho que faz uma distinção muito grande em relação a certo tipo de esquerda e outras perspectivas. Falta de confiança no povo. Sempre nós vamos ter uma explicação ótima para não confiar na população. Ela ainda não está julgamento das pessoas. Ela ainda não está educada, ela ainda não está formada, ou seja, o povo ainda não existe. Esse que é o princípio dessas pessoas. O povo ainda não existe, é preciso criar o povo. A vontade do povo não existe, né? Porque não é possível, eles ainda não têm autonomia, eles ainda não têm esclarecimento, e eles nunca terão autonomia, eles nunca terão esclarecimento. Discurso. Exato. Agora, eu